Kaja Kallas, alta representante da União Europeia para os negócios estrangeiros, anunciou que vai propor novas sanções dirigidas ao complexo militar e industrial da Rússia depois das forças russas terem lançado durante a noite ataques massivos contra Kiev que provocaram pelo menos 20 mortes e dezenas de feridos. Quanto mais Moscou atacar civis, mais sanções terão de ser impostas. Continuaremos a aumentar o custo até que a Rússia compreenda que não pode vencer, escreveu Kallas na rede social X. Estas novas sanções não integram o 21º pacote de medidas restritivas, que continua a ser negociado entre os Estados-membros e cuja aprovação é esperada para meados de julho, antes da renovação das atuais sanções. As medidas propostas abrangem 5 entidades e um indivíduo envolvidos no desenvolvimento e produção de componentes que reforçam as capacidades dos drones russos. A proposta foi apresentada aos embaixadores da União Europeia esta quinta-feira. A próxima reunião para discutir o tema está prevista para 8 de julho, antes do Conselho dos Negócios Estrangeiros de 13 de julho. O Comando Militar Conjunto do Irão advertiu na quinta-feira que as embarcações que transitam pelo Estreito de Hormuz devem utilizar as rotas aprovadas. Senão, garantiu, enfrentarão uma resposta enérgica. Uma posição que agrava ainda mais as tensões em torno da via navegável, que é crucial para o comércio internacional e que surge depois de diplomatas do Irão e dos Estados Unidos se terem reunido com mediadores no Catar na quarta-feira. Não ficou imediatamente claro o que motivou a ameaça do Irão. Washington e Teherão concordaram no âmbito do acordo entre ambos em permitir a passagem de navios sem cobrança de taxas por Hormuz durante 60 dias. No entanto, Teherão insistiu que deve controlar as rotas dos navios e cobrar posteriormente taxas de passagem, o que contraria décadas de prática nesta via navegável. Os Estados Unidos e muitos estados do Golfo já disseram que não concordam com essa proposta. Uma iniciativa de Oman e de uma agência da ONU para lançar uma nova rota perto da costa desse país desencadeou ataques por todo o Médio Oriente no fim de semana passado, asseverando as tensões numa altura em que se tenta alcançar terreno comum para pôr fim à guerra de forma permanente. Os trabalhadores humanitários alertaram que as consequências dos terremotos ocorridos na Venezuela na semana passada resultaram numa grave crise médica. As equipas internacionais prosseguem com os trabalhos de resgate no terreno numa altura em que muitas pessoas continuam presas sob os escombros. Numa base de dados digital não governamental, onde as famílias podem reportar pessoas desaparecidas, o número supera as 40.000. Al día de hoy se contabilizan 2.295 personas fallecidas, 11.267 personas heridas. Estamos contando al momento 12.841 personas damnificadas. En cuanto a las personas rescatadas, ayer se suma el rescate de una niña y llegamos a 6.461 personas que han sido rescatadas por los más de 4.000 efectivos y brigadistas internacionales que se encuentran todavía hoy en el sitio de desastre, en la zona de desastre, buscando personas vivas. Há ainda registro de 79 portugueses e lusodescendentes entre as vítimas mortais, segundo avançou o governo, entre as quais 14 crianças. Os trabalhadores humanitários alertam ainda que nas comunidades mais afetadas pelos abalos poderão vir a registar-se surtos de doenças. A líder da Comissão Europeia esteve reunida em Baku com o presidente do Azerbaijão, uma visita que sublinha a importância estratégica do Cáucaso do Sul para o bloco europeu. In recent years, Azerbaijan has proven to be a reliable, trusted energy partner to the European Union. We have not forgotten that at a time when Russia weaponized energy and turned off the gas for Europe, Azerbaijan stepped up. You showed personal leadership in promoting peace and cooperation across the region. Together we can indeed turn peace on paper into peace in practice.
Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, a União Europeia tem diversificado o abastecimento energético. Dos 16 países europeus que recebem gás do Azerbaijão, 10 são Estados-membros do bloco. Além disso, o chamado Corredor Central permite que os Estados do Cáspio e do Centro da Ásia forneçam gás e petróleo à Europa e à China sem que as matérias-primas passem pela Rússia. This is a significant visit because it reflects just how strategically important the South Caucasus have become for the EU. This is Ursula von der Leyen's first visit to Azerbaijan since neighbours Armenia and Azerbaijan initialled the landmark peace process. Her last visit was back in 2022. We have a very active phase of relationship between European Commission and Azerbaijan. This is unprecedented dynamism in our relationship. A atenção de von der Leyen centrou-se no Cáucaso do Sul, mas vários comissários europeus mantiveram conversações na Turquia. Os temas abordados foram da segurança regional, migração e comércio, à modernização da União Aduaneira entre Bruxelas e Ankara. O Tribunal de Justiça da União Europeia confirmou a multa recorde de 4,1 mil milhões de euros aplicada à Google por alegadas práticas anticoncorrenciais relacionadas com o sistema operativo Android. A Comissão Europeia aplicou a sanção à gigante tecnológica norte-americana em 2018, alegando que a empresa tinha abusado da sua posição dominante no mercado, nomeadamente através de acordos de pré-instalação com fabricantes de telemóveis para conferir uma vantagem desleal ao motor de busca Chrome. Foi inicialmente aplicada uma multa de 4,3 mil milhões de euros, mas o Tribunal-Geral da União Europeia reduziu-a para 4,1 mil milhões em 2022. O CEO da Google, Sundar Pichai, contestou a decisão, alegando que o sistema Android criou mais escolha para os utilizadores e não menos. Em 2025, a Comissão Europeia também aplicou à Google uma multa de 2,95 mil milhões de euros por alegadas violações das regras da concorrência. A Comissão afirmou que a empresa tinha distorcido a concorrência no setor da tecnologia publicitária, favorecendo os seus próprios serviços de tecnologia de publicidade online, em detrimento de prestadores concorrentes, anunciantes e editores. Atanas Pekanov, vice-primeiro-ministro da Bulgária, considerou ser importante que não sejam feitos mais cortes na política de coesão. Declarações proferidas na véspera da Conferência Anual sobre o Orçamento da União Europeia, onde os Estados-membros deverão batalhar pelos fundos disponíveis. O chanceler alemão Friedrich Merz exigiu um corte de 400 mil milhões de euros, nomeadamente nos fundos para a coesão e agricultura. Cohesion policy is not a gift from some member states to others. It is an investment in a functioning single market. It makes the infrastructure that then enables firms across Europe to extend, to get new markets, to get new consumers. It also creates new opportunities for European industries. Pekanov apresentou uma avaliação das perspectivas económicas do seu país, 6 meses após a adesão da Bulgária à zona euro. In the longer term, the euro will bring benefits to Bulgaria, strengthened creditworthiness and strengthened credit ratings, more trust in our country on financial markets. In the short run, however, there have been some, I would say, pressures on the inflation side. Unfortunately, with the start of the war in Iran, this also contributed. One could say that some firms coordinated and increased their prices. This is something we are worried about. Afirmou ainda que Sófia está a investigar se existiram irregularidades em alguns setores e que está a finalizar o plano de recuperação e resiliência. A cota da União Europeia na produção de eletricidade a partir de fontes renováveis continua a crescer. No primeiro trimestre de 2026, atingiu 45,5% da produção total de eletricidade, revelam novos dados do Eurostat. A energia eólica liderou, representando 44,9% do total de eletricidade renovável, seguida pela energia hidroelétrica com 28% e pela energia solar com 17,3%. O restante provém de combustíveis renováveis e energia geotérmica, bem como outros recursos energéticos. A Dinamarca lidera com a maior cota de eletricidade proveniente de fontes renováveis na União Europeia, com 90%, principalmente a energia eólica. Portugal ocupa o segundo lugar, com 82,9%, graças à abundância de energia hidroelétrica, seguido pela Lituânia, outro líder em energia eólica, com 75,7%.
No outro extremo do espectro, os países que menos beneficiam da transição verde são a Chequia, com 12,7% da sua eletricidade produzida a partir de energias renováveis, Malta e Eslováquia. O investimento em energias verdes está a ajudar a reduzir drasticamente as emissões de gases com efeito de estufa e a diminuir as contas de energia, numa altura em que os preços do gás se encontram em níveis recorde. De acordo com a Agência Internacional de Energia, a União Europeia poupou mais de 50 mil milhões de euros em 2025 ao reduzir as importações de combustíveis fósseis. Os novos dados relativos ao emprego divulgados na quinta-feira revelam uma trajetória divergente para as economias avançadas mais proeminentes do mundo. Já que a forte desaceleração na contratação nos Estados Unidos contrasta com a resiliência histórica dos mercados laborais europeus. Segundo o Gabinete de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos, o número de empregos não agrícolas aumentou apenas 57 mil em junho. Um valor que ficou muito aquém das expectativas do mercado, que previa a criação de 113 mil postos de trabalho, representando uma queda acentuada face aos 172 mil empregos criados no mês anterior. Apesar do abrandamento na criação global de emprego, a taxa de desemprego nos Estados Unidos registrou uma descida inesperada para 4,2%. Uma ligeira melhoria face aos 4,3% registados em maio. Por sua vez, o panorama do emprego na Europa continua a demonstrar uma notável estabilidade. Dados publicados pelo Eurostat mostram que a taxa de desemprego na zona euro permaneceu nos 6,2% em maio, mantendo-se firme num mínimo histórico. Um valor que está em perfeita sintonia com as projeções e sublinha a persistente coesão do mercado laboral europeu.